Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Mariana Yordanov, eu sou naturóloga e eu também sou terapeuta integrativa e eu ajudo mulheres a relembrar quão maravilhosas elas são. Eu ajudo mulheres a resgatarem toda a sua força, seu poder e sua autoestima. E hoje eu quero falar sobre perfeccionismo. Então, seja muito bem-vindo. Se você puder, já compartilha com as suas amigas que precisam aprender a lidar com esse perfeccionismo que acaba bloqueando a nossa vida. Oi, Carol, seja muito bem-vinda por aqui. É um prazer ter você aqui. Então vamos lá, né? Nessa live a gente vai falar como que você pode se livrar de uma vez por todas do perfeccionismo e aprender a agir, a se colocar em ação independente do resultado, né? Independente de você querer que aquilo esteja maravilhoso, esteja perfeito, é importante a gente se colocar em movimento. Então, deixa eu já compartilhar aqui com as pessoas, convidando para nossa live. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero abordar é o porquê que a gente age assim, por que a gente é perfeccionista, por que a gente fica apegado a tudo isso. Bom, desde pequenininha a gente vai aprendendo que o bom é fazer as coisas certas, o bom é ser perfeito, o bom é não errar. Então vamos supor, geralmente quando a gente comete algum erro e a gente é pequenininha, a gente é punido, né? E quando a gente faz algo certo, as pessoas valorizam, as pessoas elogiam. Então a gente vai criando uma consciência de que a gente não pode errar, de que é errado errar, né? De que a gente não tem essa permissão e esse direito de errar. Cá, me dá um feedback, vê se você tá me ouvindo direito, tá tudo bem com o som, para eu poder continuar por aqui, né? Então a gente vai criando essa consciência de que a gente não pode errar. E aí a gente vai colocando isso na nossa vida e tudo isso se torna muito pesado, porque a gente aprende que se eu errar, eu vou ser julgada, se eu errar, eu vou perder o amor do outro, se eu errar, eu vou desaprovar as pessoas que eu amo. Então a gente começa a se esforçar muito para querer fazer tudo perfeito. E quanto mais a gente se esforça, mais tensa a gente fica. Oi, Alê, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre perfeccionismo. Então, é o que eu já comecei a falar, né? Dizer que quanto mais a gente se esforça, mais pesado fica, mais tensão a gente traz para o nosso corpo, para o nosso organismo e a gente acaba se sobrecarregando. Então a gente quer fazer tudo muito certo e a gente fica muito metódica, a gente fica olhando somente para as coisas pequenininhas, querendo tudo fazer perfeito e a gente perde uma visão global, uma visão do todo. E quando a gente quer que tudo seja perfeito, a gente acaba procrastinando. Por isso que eu trouxe esse assunto, porque na semana passada a gente falou bastante sobre procrastinação e o medo de errar, o perfeccionismo está muito relacionado com isso. Porque se eu sou muito perfeccionista, geralmente eu tenho medo de errar. E se eu tenho medo de errar, eu vou adiando as coisas e acabo não me colocando em movimento, porque eu não quero errar, né? Então a gente acaba se limitando, a gente deixa de correr riscos e a gente fica ali paralisadas, né? Então a gente não age, a gente não vai em busca porque a gente não quer errar, quer que tudo seja perfeito. E isso tem muito a ver também com o nosso ego, né? Porque geralmente quando você sabe quem você sabe que é normal, você não precisa ser perfeita, que todos nós somos humanos e todas nós cometemos erros, fica muito mais leve. Então a gente entende que eu posso errar, que eu posso cometer erros e tudo bem. Só que quando eu quero ser muito grande, quando eu quero arrasar, quando eu quero ser a melhor, geralmente é porque o meu ego está ferido, né? Em algum lugar, algum momento da minha vida, eu entendi que eu precisava ser muito melhor, que eu precisava ser mais do que realmente eu sou.
eu aprendi que eu preciso me esforçar muito para que os outros me reconheçam, para que os outros me amem, para que os outros me aceitem exatamente como eu sou. Então, eu aprendi que eu não posso ser eu mesma, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser a melhor de todas, né? E isso traz um peso muito desnecessário para a nossa vida, né? E todo esse peso traz uma tensão. Então, você fica ali tentando controlar tudo. Então, geralmente, quando nós somos perfeccionistas, a gente vai ter essa necessidade do controle. Não, deixa eu controlar tudo, deixa eu ficar atenta a todos os detalhes para que nada saia do meu controle. Então, quando você é perfeccionista, você não quer cometer erros, você acha que você tem que se esforçar muito para que tudo saia perfeito, e aí você acaba entrando numa posição de controle. Você acaba se tornando extremamente controladora. E aí você está sempre tensa, você nunca consegue relaxar, porque você está sempre pensando, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. E aí você traz tanta tensão que no final das contas você nem consegue se colocar em movimento. Escreve aqui para mim se está fazendo sentido isso para vocês, se vocês são perfeccionistas, se vocês sentem isso, né? Se vocês acham que vocês têm que ser sempre a melhor, que você põe muito peso nas suas próprias costas, né, por causa disso. E geralmente, quando a gente quer ser perfeita, quando a gente coloca esse peso absurdo nas nossas costas, quando a gente começa a se tornar muito controladora para que nada dê errado, né? Então a gente começa a controlar tudo à nossa volta para que tudo saia dentro do script, para que tudo saia perfeito. E nesse momento, a gente acaba se perdendo da nossa autenticidade, né? Porque a gente não consegue relaxar e ser nós mesmos. A gente está sempre na mente, controlando tudo, para que nada saia do script. E geralmente, quando a gente faz isso, a gente se torna muito crítica com a gente mesma. Então, a gente fica ali sempre batendo, nossa, mas isso não tá bom. Ai, você fez isso errado. Nossa, você falou isso. Não, vamos ver o que a Lê tá falando. Nunca achei que eu fosse, mas começo a entender que sou. Isso, né? Porque às vezes a gente não consegue nem enxergar que a gente está fazendo isso, né? E a gente acha assim, não, imagina, eu não sou perfeccionista, eu faço tanta coisa errada, eu faço tanta coisa que não é boa, mas na verdade a gente está ali com o chicotinho na mão, se condenando, se cobrando, querendo fazer sempre o melhor, e vem essa tremenda insegurança de ser quem a gente realmente é. Porque quando a gente não confia na gente, quando a gente não se dá o direito de ser humanas, a gente está sempre querendo ser melhor, ser melhor, ser melhor, mas não de uma forma leve, de uma forma pesada, né? Que acaba colocando a gente cada vez mais para baixo. Fê, seja bem-vindo. Que bom ter sua presença por aqui. Né? Então, como que a gente consegue lidar com tudo isso? Então, a gente já viu até agora, só recapitulando para quem está entrando agora, a gente já viu que o perfeccionismo, a gente acaba se esforçando muito para querer ser perfeita. E por que a gente faz isso? Porque a gente aprendeu desde pequenininha que é errado a gente cometer erros, que a gente não pode errar, que a gente tem que ser perfeita, que quando a gente faz as coisas certas, os outros reconhecem. Então a gente se condicionou a receber esse amor, essa atenção pelas coisas certas que a gente faz. E isso nos traz muita tensão. Olha a Carol aqui falando. Eu sempre fui até o ano passado onde tive um burnout. E eu também, né? Então eu também passei por isso, Kai, eu sei como difícil é. Quando a gente quer ser muito perfeita, a gente coloca um peso enorme nas nossas costas e inevitavelmente o nosso corpo ele vai falar assim, ele vai nos sacudir para falar, solta esse controle, solta essa tensão, aprenda a se acolher, aprenda que você não precisa ser perfeita para ser amada, para ser reconhecida, para que o seu
o seu trabalho tenha valor, né? Então, que você pode sim se colocar em movimento mesmo sem ser perfeita. E quando a gente faz isso, né, então a gente se torna muito crítica, a gente tá sempre apontando os nossos erros e a gente acaba procrastinando tudo, porque a gente fala assim, não tá perfeito, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que aprender mais, e aí a gente vai deixando para depois, porque a gente nunca se sente preparada, sabe por quê? Porque simplesmente o perfeito não existe, pessoal. Tudo nesse universo está em constante evolução. Todas nós estamos aqui para evoluir. Então, se alguém já está perfeito, ele já se iluminou, já não está nem aqui mais, né? Então, se você olhar à sua volta, tudo que existe nesse universo pode melhorar, pode evoluir. E que você também pode crescer, você também pode melhorar e que você não precisa ser perfeita. O Bert Hellinger, ele fala que somente o imperfeito pode evoluir. O perfeito, ele já estagnou. Então, se você já é perfeita, você não tem nada que você possa melhorar, então você já estagnou, né? E tem uma outra frase que eu gosto bastante que fala que deixar de mudar é começar a morrer. Então é a mesma coisa, quando você está num nível de perfeição e você não precisa mudar mais nada, você já começou a morrer. Porque todos nós estamos aqui para evoluir, para ser lapidados, né? Então a gente acaba colocando muito peso nas nossas próprias costas, né? Então a primeira dica é essa: é entender que não existe perfeição, né? Todas nós estamos aqui para evoluir, todas nós estamos aqui para crescer, todas nós estamos aqui para aprender. E só aprende quem erra, né? Se você não se permite errar, dificilmente você se permite crescer e aprender. Então a gente tem tanto medo de errar que a gente não arrisca na nossa vida. E quando você não arrisca, você não corre atrás do novo, você se estagna, você acaba deixando de mudar e acaba morrendo, né? Então a grande ideia de vencer o perfeccionismo é entender que tudo na vida pode ser melhorado, que tudo na vida pode ser aprimorado. Se você olhar na sua volta, tudo que existe poderia ser melhor. E tudo bem, só que quando a gente fica nesse olhar muito perfeccionista, a gente fica muito na crítica. E quanto mais crítica a gente se torna, mais infeliz e frustrada a gente vai se tornar também. Porque aí a gente olha não somente para nós mesmos com esse olhar de desaprovação, porque entenda, quanto mais você querer ser perfeita, mais você vai se frustrar, né? Ah, olha só, o Fernando, eu trabalhei com ele no Banco do Brasil e ele falou, essa sua live me fez lembrar nossas conversas no Banco do Brasil. E é isso mesmo, né, Fê? Porque a gente está aqui para aprender, para evoluir. Se a gente não se arrisca, se a gente não se permite errar, a gente vai sempre ficar no mesmo lugar. Então, a segunda dica é, se você quiser fazer qualquer coisa na sua vida, e se você quiser deixar de lado esse perfeccionismo, você vai ter que se expor a um determinado nível de desconforto. E isso eu sei porque é muito difícil para a gente entender isso, né? A gente pensa assim, ai não, eu nunca vou gravar um vídeo até que ele não fique perfeito. Então eu sinto te dizer que você nunca vai gravar. Porque por mais que você ache que agora está perfeito, daqui a 5 anos, quando você olhar, você vai falar assim, nossa, olha o que eu falei, né? Olha o que eu falei. Então, assim, para a gente ultrapassar esse perfeccionismo, a gente tem que se abrir para a possibilidade desse desconforto. Tá? Então, eu sinto te dizer que para você abrir mão desse perfeccionismo, você vai ter que aprender a lidar com algum nível de desconforto. Então, primeiro a gente tem que entender o que está por trás desse medo, né? Porque por trás desse perfeccionismo todo sempre existe algum medo. Pode ser o medo da crítica,
pode ser o medo da rejeição, pode ser o medo de desaprovar as pessoas que você mais ama, né? Então a gente condicionou o amor das pessoas a nosso nível de perfeição. E quando a gente quer arriscar, quer fazer alguma coisa que talvez desaprove as pessoas à nossa volta, a gente tende a se paralisar e ficar presa nesse medo e justificar, ah não, mas ainda não estou preparada, ainda não estou boa o suficiente, ainda não está do jeito que eu gostaria. E aí você vai ficar sempre paralisada nesse nível de insatisfação. Porque eu volto a dizer, nunca vai estar perfeito. Então, primeiro, entenda, tá bom, por que eu tô com esse perfeccionismo me bloqueando? Quem que eu tô querendo agradar? Quem que eu tô com medo da crítica? Quem que tá me bloqueando nesse processo? A Carol falou, me lembro quando fui gravar meu primeiro vídeo para o Instagram. Levei 7 horas porque não ficava perfeito. E nunca vai ficar, né? Porque, como eu falei, a Carol daquele primeiro vídeo do Instagram já é outra, né? Então, se a gente olhar para trás e não sentir vergonha daquilo que a gente fez lá no comecinho, a gente significa que a gente não evoluiu nada, né? Então, é muito fácil a gente olhar para trás e julgar com o nível de consciência que a gente tem hoje. Mas quando a gente olha para trás e fala, caramba, olha o quanto eu evoluí, né? Antigamente eu gravava um vídeo, levava 7 horas para gravar um vídeo de 2 minutos, olha o que a Ká falou, né? Então imagina o nível de perfeccionismo, imagina o nível de estresse que ela estava colocando no corpo dela, o nível de cortisol, né, liberando um monte de hormônio negativo no organismo dela por medo do julgamento. Porque e daí, né? O que de pior poderia acontecer se você subisse um vídeo e não estivesse perfeito? Alguém ia reclamar, alguém ia rir, e daí, né? Mas eu também tinha muito esse medo quando eu comecei. Meu Deus, eu vou lá falar, vou dar minha opinião, e aí, né? E se eles falarem, nossa, quem essa menina pensa que é para estar aí falando? Só que eu percebi que esse medo é muito mais interno do que externo, porque até hoje eu não me lembro de um julgamento negativo ao meu trabalho, muito pelo contrário. Então, quando eu falo assim, você vai ter que encarar um nível de desconforto, esse é um dos passos mais importantes, porque quando a gente faz as coisas que a gente tem medo e a gente coloca essas coisas no ar, por exemplo, o vídeo, e a gente vê que aquele desconforto, aquele medo do julgamento, na verdade era um medo interior, que na verdade nunca existiu, né? Nunca houve esse julgamento, e mesmo que haja, você está aqui para crescer, para amadurecer. Né? Então, quando a gente enfrenta esse nível de desconforto inicial e se coloca em movimento, mesmo assim, a gente ganha muito mais coragem, porque a gente percebe que esse desconforto, na verdade, nunca existiu, é um desconforto interior, desse medo do julgamento. Então, fomos nós mesmos que colocamos essa cobrança excessiva nas nossas costas. Então, quando você vai, essa é a principal dica, pessoal. Então, você vai ter que ter coragem de se colocar num determinado nível de desconforto. E eu preciso aqui te dizer que esse desconforto ele vai diminuindo cada vez mais. Então vamos supor, eu vou dar o exemplo da Carol, né? Ela colocou o vídeo lá e ela estava super desconfortável para gravar, para se sentir insegura, talvez medo de julgamento. E quando ela foi lá e fez mesmo assim e subiu esse vídeo, e ela viu que ninguém reclamou, que ninguém criticou, ou que teve pouquíssimas críticas, aquele desconforto vai diminuindo. E a próxima vez que ela vai gravar vídeo é muito mais fácil, né? Olha aqui o que ela falou. Hoje em dia, em 2 horas, gravo 5 vídeos. Uau, maravilhoso, né? Só que ela só conseguiu chegar nesse nível de aperfeiçoamento porque ela se dispôs a superar aquele desconforto inicial.
né? Então, entenda que você vai ter que lidar com esse desconforto. E esse desconforto é importantíssimo para o seu crescimento, né? Então, se você enfrentar esse medo, ele vai diminuindo. Entenda uma coisa, que o seu nível de perfeccionismo está te colocando num lugar inalcançável. Está te colocando num lugar que você nunca vai conseguir atingir. Então, o que, que você prefere? Fazer 5 vídeos medianos ou fazer um vídeo maravilhoso e pronto, acabou, né? Um vídeo maravilhoso na sua vida inteira, né? Então, imagina só o quanto que a gente tem que aprender a assumir o nosso lugar de mediano. E aí isso é muito desconfortável para as pessoas ouvirem isso, né? De lidar com o seu grau de cobrança interior, né? Então, quando você se predispôs, tá bom, eu não preciso ser perfeita, eu não preciso arrasar, eu não preciso ser extraordinária, eu posso ficar na média. Quando você abaixa o seu nível de expectativa, você tira uma carga em cima de você. E da mesmo jeito que o mediano, do mesmo jeito que o perfeito não existe, o mediano também não existe. Porque todos nós somos diferentes. Então, o que é mediano para você pode ser o extraordinário para outra pessoa. Entende? Então, assim, nós todos estamos em diferentes degraus. Então, imagina o seguinte, que o seu extraordinário pode ser o mínimo para uma pessoa que já chegou a R$ 1 milhão, por exemplo, ou já atingiu todos os objetivos que você gostaria de conquistar. Mas entenda que essa pessoa dificilmente vai vir aqui te julgar. Geralmente, quem vem e te julga é a pessoa que está lá na arena, que está sentada, que não teve a coragem de se colocar vulnerável e fazer o que precisa ser feito, né? Então, a próxima dica para você sair do perfeccionismo é você aprender a se colocar vulnerável. Porque muitas vezes a gente não consegue lidar com o nosso próprio perfeccionismo porque a gente está com um ego muito ferido, né? A gente quer, não, eu tenho que arrasar, eu tenho que ser a perfeita, eu tenho que ser a melhor. E quando você se coloca em vulnerabilidade, você se assume como um ser humano e dentro de um ser humano todos nós podemos errar, a gente diminui as expectativas e a gente consegue ser mais realista, né? Então, eu posso me colocar em vulnerabilidade e dizer aqui que mesmo como terapeuta eu tenho as minhas falhas, mesmo como terapeuta eu tenho os meus dias em que eu não me sinto bem, né? Então, quando eu venho aqui e mostro a minha vulnerabilidade, as pessoas se conectam. Né? Quando eu venho aqui não como dona da razão, como a perfeita, mas quando eu venho aqui com humildade, disposta também a aprender, disposta a dizer que eu não tenho todas as respostas, as pessoas se conectam muito mais, porque a gente consegue acessar também a vulnerabilidade do outro. Então entenda que não existe nenhum problema em você errar, não existe nenhum problema em você dizer que você não sabe uma coisa, em você mudar de opinião. Isso não existe nenhum problema, porque nós estamos em evolução, né? Diga aqui para mim, está fazendo sentido para vocês? Vocês já passaram por isso? Vocês estão preparadas para se colocar nessa zona de desconforto, para aprender a lidar com esse perfeccionismo? Fala aqui para mim se estão fazendo sentido isso para vocês, tá bom? E um outro ponto muito importante é que muitas vezes a gente enxerga uma crítica como uma ameaça, né? Então, vamos voltar lá para o começo que eu falei. A gente relacionou o fato da gente ser perfeita com o fato dos outros nos amar, né? Então eu só sou amada quando eu sou perfeita, né? Quando eu faço tudo certo. Eu pus toda essa cobrança em cima de mim mesma. E aí o outro vem e me critica, aquilo é como uma bomba para mim, né? Aquilo, na minha concepção distorcida, é como assim, nossa, vamos supor, a Carol tá me criticando aqui, então ela não me ama, né? A gente
tem uma visão distorcida da crítica também. A gente não entende que talvez a pessoa está falando isso para o meu crescimento, ou talvez eu possa me aprimorar, eu possa evoluir, né? Não, a gente deixa que essa crítica abale a nossa energia, a nossa emoção, né? Então a gente pensa, nossa, a Carol me criticou, então ela é contra mim, né? Ela é contra a minha... enfim, ela não me ama, né? Enfim, então entender que a crítica é apenas um ponto de vista e por mais que você seja perfeita, você vai estar passível de ser criticada, de alguém não concordar com você. Isso não significa que a pessoa não goste de você, né? Então, para você aprender a lidar melhor com o seu perfeccionismo, primeiro, se coloca nessa zona de desconforto, entenda que toda vez que você fizer algo e você achar que não está perfeito, tudo bem, vai lá e faz, vai lá e coloca em movimento, vai lá e age, e a partir desse momento o desconforto vai diminuindo, né? Aquele desconforto inicial que começou grande, ele vai diminuindo ao você perceber que você colocou um peso muito maior do que o peso real, né? Então aprender a lidar com a crítica, aprender a lidar com esse desconforto inicial. O que mais que eu tenho de dica aqui para você? Então, aprender a se colocar vulnerável, aprender a assumir que você não precisa estar sempre certo, que você não precisa ser perfeita para ser amada, que as pessoas vão continuar te amando, gostando de você, mesmo se você falar alguma coisa que não faça sentido, mesmo que você cometeu um erro, tá bom? E quando você combater o seu perfeccionismo, você vai ter que se expor, né? Porque se você quer crescer, se você quer atingir alguns objetivos, você vai ter que aprender a correr risco. E isso significa assumir a sua maturidade. Porque somente se você vê uma criança pequena, por exemplo, ela tem dificuldade de assumir os erros dela. Elas têm dificuldade em dizer que elas erraram, né? Então, quando a gente assume a nossa maturidade emocional, a gente assume os nossos erros, a gente assume que a gente não precisa ser perfeita, fica muito mais fácil da gente seguir adiante, né? Então, a gente vai ter que lidar com esse medo da crítica, medo do que os outros vão pensar, medo de desapontar os outros. Vamos ter que arriscar verdadeiramente. E depois, se nada der certo, se tudo for realmente um erro, a gente tem que assumir as nossas decisões, a gente tem que assumir o poder como maduras, como mulheres que somos, não mais como crianças. Então, quando a gente aprende que, na verdade, não existe erros, não existe fracassos, existem apenas aprendizados. E quanto mais a gente evolui nessa direção de entender e de acolher a nossa vulnerabilidade, de acolher os nossos erros, de acolher que a gente não precisa ser perfeita para ser amada, a gente vai aprendendo a se expor muito mais, assumir a nossa maturidade emocional e correr muito mais riscos, né? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver, eu identifiquei uma memória quando eu voltei do primeiro dia. Peraí, que não dá para ver tudo. Do primeiro dia de aula, talvez. Eu identifiquei uma memória de quando eu voltei do primeiro dia de aula na escola e minha mãe fez a fala que sou muito crítica. Quando isso ocorre, me senti bem. Não dá para ler, tá cortando a pergunta. Ai, que pena. Eu identifiquei uma memória de quando eu voltei do primeiro dia de aula na escola e minha mãe fez uma fala que sou muito crítica. Quando isso ocorre, me senti. É isso, né, pessoal? Assim, a maioria dessas convicções que nós temos que ser perfeitas para ser amadas, é isso, é a gente querer agradar o outro, a gente querer achar que a gente tem que fazer tudo certo. E aí a gente não sabe acolher os nossos erros, né? A Gi tá falando, entrei na hora certinha de ouvir o que eu precisava. É isso, né, Gi? É acolher que assim,
Um outro ponto muito importante que foi legal de comentar isso é o seguinte: entenda que você não tem, você não tem controle sobre o resultado. A única coisa que você tem controle é sobre o processo. Então vamos supor aqui, você deu o seu melhor, você fez o melhor que você pôde, solta, né? Aprenda a soltar. Você não precisa ser perfeita, você não precisa ter os resultados perfeitos, você pode simplesmente soltar esse perfeccionismo, né? Então, o mais importante é você ter orgulho do seu processo, da sua coragem, de você ir lá e enfrentar as suas limitações, né? De você falar, não, eu fui com medo mesmo, eu fui com medo de errar mesmo, né? Então, se eu sou muito crítica, o que eu posso fazer para ser mais humana, né? Como é que eu posso me acolher? Como eu posso falar para mim mesma que tá tudo bem, que eu não preciso ser perfeita para ser amada, que eu não preciso nunca cometer erros, né? Todas nós estamos aqui para crescer, para evoluir, e nós vamos errar nesse meio tempo, né? Então, pessoal, é isso, né? Entender que se eu fico tentando controlar tudo à minha volta, se eu fico tentando fazer com que tudo seja perfeito, eu trago todo esse peso, toda essa carga para cima de mim mesma. Agora, quando eu me concentro nos aspectos que só dizem respeito a mim mesma, eu aprendo a me acolher. Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui. Mari, como lidar com pessoas que nos criticam o tempo todo? Isso é muito boa, é uma pergunta muito boa. Primeiro, entendendo que isso diz muito mais respeito a essa pessoa do que a você mesma, né? Porque quando a pessoa te critica, ela tá pondo um nível de cobrança em cima de você que não é seu, é dela, né? Então, quando a gente entende, isso não é meu, isso é dela, eu estou aqui fazendo o meu melhor, eu estou aqui dando o melhor que eu tenho, a gente tem que aprender a soltar. Aí, essa pergunta, Carol, é muito importante para a gente se questionar também o quanto a gente quer agradar, o quanto a gente também está muito preocupada com a opinião dos outros, né? Porque quando a gente entende, quando a gente é gentil com nós mesmos, quando a gente se acolhe, quando a gente aprende que assim tá tudo bem, eu não preciso agradar todo mundo, eu não preciso ser perfeita para todo mundo, tudo fica muito mais leve, né? Então, quando alguém é muito crítico com a gente, geralmente essa outra pessoa só está refletindo uma cobrança que é nossa, né? Então, aquela pessoa está sendo apenas um espelho da sua própria cobrança. Então, quando a gente aprende que a soltar, né, fazer a nossa parte, fazer o melhor que a gente pode e soltar a expectativa que é do outro, a minha é minha, né? Então, eu entendo que eu não preciso agradar todo mundo. Então, solta, deixa isso dessa pessoa, não é sua. Né? Então, quando eu me acolho, eu sou gentil comigo mesma, eu não sou muito crítica comigo mesma, eu passo eu devolvo para o outro o que é do outro. Né? Então, quando você se acolhe, você não deixa que ninguém te coloque nesse lugar, né? Não te menospreze, te colocando para baixo. Então, geralmente, a pessoa que é muito crítica, ela está sendo crítica com ela mesma. Geralmente, a pessoa que é muito crítica tem esse alto nível de perfeccionismo. E aí é uma pena, né? Porque são aquelas pessoas que veem sempre o copo meio cheio, né? São aquelas pessoas que sempre olham o lado negativo da vida. Então, geralmente, uma pessoa que é muito crítica, geralmente é uma pessoa que é muito negativa, que é muito pessimista, que está sempre, tem 1 milhão de maravilhas no mundo e ela está sempre focando naquilo que não tá bom, naquilo que não deu certo. Então, um ponto da gente aprender a ser mais gentil com a gente mesma, de sair dessa cobrança pelo perfeccionismo, é também a gente conseguir olhar para todas as coisas boas que a gente fez, para todas as coisas que a gente fez, mesmo não estando perfeitas, né? Então, olhar para essas coisas com gentileza, com cuidado, com carinho, né? Alguém tem mais alguma pergunta? É muito bom a gente poder
conversar aqui ao vivo, né? Usar esse tempo para lidar. Então, deixa eu só recapitular aqui para a gente finalizar, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Então, a gente pode sim querer ser melhor, a gente pode sim querer sempre se aprimorar, mas com leveza, não deixar isso te impedir de se colocar em movimento, não usar o perfeccionismo como uma desculpa para procrastinar. Ai, não tá perfeito, não tá bom. Coloca na vida, né? Se joga na vida mesmo assim, vai lá e faz, vai lá e coloca a sua cara, coloca a sua mensagem, coloca a sua autenticidade no mundo, se coloque em movimento. E se você precisar de ajuda para fazer esse processo, conta comigo. Eu tô aqui para você, tá bom? Minha agenda, eu tenho ainda 3 vagas disponíveis para atendimento na minha agenda, tá bom? E quem quiser passar em atendimento comigo vai ser sempre muito bem-vinda, tá bom? Então, um grande beijo, foi um prazer ter vocês aqui e até a próxima.